Oi, boa noite. 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Hoje é segunda-feira, 16 de junho. Veja os destaques da edição de hoje. Fim de semana violento. Em São José dos Campos, morador de rua é queimado vivo. Semana começa com notícia de emprego em São José dos Campos. Alunos inovam em sala de aula e apresentam propostas para melhorar a rotina da sociedade. Sejam bem-vindos, o TH+ Notícias começa agora. Nós estamos na segunda quinzena de junho, já chegam as férias escolares, tem aluno na contagem regressiva. Por outro lado, tem pais mais preocupados. Em Pindamonhangaba, tem família reclamando que o recesso de julho será mais curto. A notícia pegou de surpresa muitas famílias. Julho é um mês de descanso e de brincadeira para muitas crianças. Mas esse ano, alunos das escolas municipais de Pindamonhangaba terão apenas 7 dias de recesso. O Vitor e a irmã dele estavam com viagem marcada para Santa Catarina. Mas agora, com a notícia que terão que ir à escola, não vão mais. Eu quero férias para ir para Santa Catarina. Mas por que vocês não vão mais? Porque não tem férias. A Patrícia tem uma filha de 8 anos. Segundo ela, as mães receberam um aviso da diminuição das férias somente na semana passada. No momento que eu recebi esse bilhete, eu mesma já fiquei muito chateada. A minha filha ficou chateada, né? Ela tem 8 anos e o que ela imaginou que ela fosse passar umas férias, como sempre foi todos os anos, de 15 a 20 dias dentro de casa ou passeando, que era o nosso planejamento, né? E com todas as mães que eu conversei, todas ficaram chateadas. Então não fui só eu. Por isso que eu coloquei na internet, porque eu gostaria que chegasse até a Secretaria, né, de Educação e Prefeitura. E eu soube de várias histórias, inclusive de próprios professores que não querem, lógico, aparecer, porque eles também ficaram chateados. Neste ano, o período de recesso acontece do dia 7 ao dia 14 de julho. De acordo com a Prefeitura, o calendário escolar é decidido com pelo menos 6 meses de antecedência e depende de cada diretor de unidade escolar repassar essas informações aos pais. Em anos anteriores, nós diluíamos os 200 dias obrigatórios dentro da legislação com aulas aos sábados. E esse ano, nós tiramos as aulas aos sábados e, para contabilizar, reduziu, né, o recesso, mas não muito, que o ano passado foram 15 dias de recesso, para que a criança tenha esse tempo, né, hábil e assegure o direito à educação, à aprendizagem. Eu destaco que o ano passado nós recebemos questionamentos de mães também questionando um período mais alongado do recesso, considerando por elas trabalharem, e em alguns territórios nós temos crianças em vulnerabilidade social, que a escola, né, ela fornece alimentação, enfim. É um assunto complexo, porque nós temos que atender a toda a comunidade pindamonhangabense. Queremos férias! Queremos férias! Queremos férias! Eu sei que a nossa audiência em Pinda é muito grande, tem muita gente de Pindamonhangaba que assiste e comenta aqui no TH+ Notícias, então eu quero perguntar para você de Pindamonhangaba que está me assistindo agora, o que você acha disso? Você acha que a Prefeitura está certa de diminuir esse período de férias agora em julho ou não? Deveria ser como nos anos anteriores? Quero saber a sua opinião, tá bom? 997524005 é o nosso WhatsApp da redação. E se você não for de Pindamonhangaba, mas se sentir à vontade para comentar sobre esse assunto, vai que na sua cidade você acha que deveria ser implantado isso, enfim. A discussão está aberta para todo mundo participar, tá bom? Na rede estadual, independentemente da cidade, as férias serão entre os dias 3 e 22 de julho. Nesse período, as escolas oferecerão almoço para os alunos. Só que, para garantir a refeição, os responsáveis pelo aluno deverão procurar a escola até o dia 27 de junho, próxima sexta-feira.
Todos os estudantes matriculados na rede estadual, todos os pais poderão fazer a manifestação de interesse através da Secretaria Escolar Digital, no perfil responsável, na funcionalidade Meus Questionários ou presencialmente nas unidades escolares da rede estadual. Será servido de segunda a sexta-feira, entre 11 horas da manhã e 13h30 no período da tarde, na unidade escolar. O almoço é servido na escola aos estudantes. Não será permitida a retirada desses alimentos, eles serão servidos dentro da unidade escolar. Essa iniciativa, ela assegura a garantia, de uma segurança alimentar para os estudantes, especialmente os mais vulneráveis. Ela reduz o risco de anemia, desnutrição, além de colaborar para o desempenho escolar. O fim de semana foi bem violento aqui na nossa região. Em São José dos Campos, um morador de rua foi queimado vivo. Na calçada ficaram vestígios de um crime bárbaro. Um morador de rua ficou gravemente ferido após ter o corpo incendiado. Renildo também está em situação de rua e conhece a vítima do incêndio. Ele estava aqui, aí ele viu o menino pôr fogo lá. Aí ele foi, quando estava vindo, ele foi para querer salvar o menino lá, para tirar o colchão de cima dele, né? Aí ele falou, não deixou não, porque a gente estava aqui, era ele que eu estava lá na feira. Aí se a gente estivesse aqui, né? Aí ia ser outra coisa, diferente. A gente ia pegar ele e socorrer o rapaz, né? O rapaz não tem coisa nas pernas, ele anda meio... E ele tem um bracinho, mas o bracinho dele é de nascença. Hoje o pai dele mora aqui embaixo, nós conhecemos ele vem aqui direto. Wanderson da Silva Franco, de 52 anos, foi atendido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Municipal de São José dos Campos, onde permanece internado. Segundo o boletim de ocorrência, moradores da região teriam apontado um homem, conhecido como Jorginho, como autor da tentativa de homicídio. Neste vídeo é possível ver a ação de populares partindo para cima do suposto responsável pelo crime. A população precisou ser contida pela Guarda Civil Municipal. A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como tentativa de homicídio qualificado. Tem notícia de violência também no litoral. Em Ubatuba, um homem foi preso depois de esfaquear 2 pessoas. Esse homem, que vive em situação de rua, tem 44 anos e foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Esse caso aconteceu ontem à tarde no bairro Umuarama, em Ubatuba. De acordo com um boletim de ocorrência, o que aconteceu? A Guarda Civil estava parada em uma base bem próxima ali do bairro Umuarama, quando os policiais, os guardas, aliás, foram abordados por ciclistas. Eles relataram o que tinha acontecido, eles falaram que tinham acabado de ver um crime, um homem esfaqueando 2 pessoas, e aí então começa a procura por esse suspeito, por esse criminoso. Os guardas conseguiram localizá-lo, ele foi abordado e já de cara confessou o crime. Falou que de fato sim, teria esfaqueado 2 pessoas, só que qual que foi a versão dele aos guardas? Esse homem de 44 anos disse que estava descansando e que foi interrompido por 2 pessoas que estavam pedindo para ele sair ali do local. Bom, foi aí então que ele comete o crime, ele esfaqueou essas 2 pessoas, que foram encaminhadas à Santa Casa de Ubatuba. Então a situação é bem delicada porque as 2 seguem internadas. E aí essas 2 pessoas disseram aos policiais que na verdade foram dar comida para esse homem que vive em situação de rua. Eles foram dar uma marmita e aí então foram surpreendidos por esse ato, por essa ação criminosa. Levaram facadas pelo corpo. Esse material, a arma branca usada no crime, foi apreendido e também esse homem, portanto, levado preso, já que os guardas conseguiram localizá-lo. Ele permanece à disposição da Justiça. Em Taubaté, os casos que mais chamaram a atenção foram de violência contra a mulher. Vocês repararam, né, que eu falei casos no plural. Mais de um, verdade. Beatriz Plaça é quem traz as informações sobre esses assuntos. Agora, ao vivo, de novo, né, Bia? De novo, mulher sendo vítima de agressão. Boa noite.
Semana após semana a gente fala sobre violência contra a mulher. Eu acho que não tem nenhum jornal que a gente passa sem falar sobre esse assunto. Boa noite, Marcela, para você e para todo mundo que acompanha aqui o TH Mais Notícias. Olha só, o primeiro caso aconteceu na madrugada de sábado para domingo. Uma menina de 18 anos estava em um bar com as amigas na Avenida Itália. Quando o ex-companheiro dela chegou no local por volta das 2h30 da manhã, ele já chegou puxando o cabelo dela, jogou ela no chão e ali golpeou ela, agrediu ela com socos e pontapés. As amigas, lógico, socorreram ela naquele momento, logo acionaram a polícia. Este homem não foi preso, mas ela contou à polícia que não foi a primeira vez que ela sofreu agressões por parte dele e que eles já estavam separados há 3 meses. Só que ela contou ali para a polícia que provavelmente essa agressão que aconteceu agora e a outra que já tinha agredido foram todas motivadas por ciúmes. Ela disse também que não tinha chamado a polícia em outras vezes por medo, que a gente sempre fala aqui, né, Marcela? Muitas mulheres têm medo de acionar a polícia, de ir procurar seus direitos quando isso acontece, infelizmente. Agora, o outro caso chama muito atenção também, porque é um caso que aconteceu de uma forma um pouco diferente. A polícia, a GCM, a Guarda Municipal de Taubaté, foi acionada porque um homem estava tentando invadir o hospital regional da cidade. Lá estava internada a companheira dele, que já tinha sido agredida por ele em Campos do Jordão. Ele tentou entrar no hospital para agredi-la ainda mais. Ele foi detido pela Guarda Municipal. Ele disse que não tinha cometido crime, mas vídeos dessa mulher provaram que sim, ele tinha agredido ela e estava tentando entrar no hospital para agredi-la novamente. Esse sim foi preso em flagrante pela Lei Maria da Penha. Eu volto com você no estúdio. E que permaneça preso, né, Bia? Obrigada pelas suas informações. Boa noite, a gente se fala já já. Sabe que a gente noticiou agora, né? 2 casos diferentes de agressão contra moradores de rua. Um morador de rua esfaqueou 2 pessoas em Ubatuba que disseram que estava lá dando comida para ele. E aqui em São José, um morador de rua foi queimado vivo. Uma cena lamentável, absurda. E tem gente comentando esse assunto. O Enilton, aqui de São José, falou: boa noite, Marcela. Morador de vulnerabilidade também é gente. Não pode ficar impune esse absurdo. Com certeza não. E como eu sempre falo aqui em notícias de crime, eu vou adorar voltar no jornal e noticiar que a pessoa que fez isso com esse morador de rua está presa, porque precisa ser punida. De fato, não pode ficar desse jeito não, Enilton. Um beijo para você, obrigada pela sua participação. 2 pessoas ficaram desalojadas depois que parte de uma casa desabou no fim de semana no residencial São Francisco, aqui em São José. Olha como ficaram o banheiro e um dos quartos dessa casa na rua Laércio Henrique Toledo, no residencial São Francisco. Tudo isso causado pela queda do quintal de uma casa que fica na rua de cima. Segundo a Defesa Civil, apenas a casa que fica na Avenida Madre Teresa de Calcutá foi interditada. Ainda bem que ninguém se feriu, mas 2 pessoas estão desalojadas e foram para casas de parentes. Que susto, né? Tem algumas informações que a gente recebe e eu divido com você que me deixam revoltada. Outras me deixam animadas, felizes e outras me deixam assim tão tristes só de me imaginar no lugar da pessoa que viveu aquilo. Olha essa história que vem de Campos do Jordão. 2 amigas foram fazer aquele famoso bate-volta, sabe? Imagina a felicidade das 2, as agendas coincidiram, foram viajar para Campos do Jordão. O passeio estava só começando. E vocês acreditam que uma delas morreu durante o passeio? Olha que tristeza. A amiga contou à polícia que as 2 foram tomar um café da manhã em um restaurante da cidade e na saída a amiga de 63 anos começou a passar mal, reclamando de falta de ar, ficou pálida. A ambulância foi chamada, mas infelizmente ela faleceu. Não dá dó? Não é de cortar o coração? Você imagina quantos planos essas 2 fizeram? Vai saber a história delas, a história dessa mulher de 63 anos que estava viajando, provavelmente um momento tão aguardado, tão esperado, tão planejado e de repente do nada passa mal e morre. Tristeza, né? Tristeza também é o que aconteceu com uma família de Caraguatatuba. Na verdade, essa família há alguns meses está lidando, está convivendo com 2 sentimentos muito difíceis: o luto e a sensação de impunidade.
O seu Rosildo foi atropelado e morreu aos 59 anos. O motorista fugiu sem prestar socorro. Na manhã de um sábado de carnaval, Rosildo José da Cunha, de 59 anos, percorria as ruas do bairro Travessão, em Caraguatatuba, recolhendo latinhas para ajudar nas despesas de casa. O que ele não sabia era que aquele seria seu último dia de vida. Ele saiu de casa para poder catar reciclagem, né? Aí ele saiu e não voltou. Era dia 2 de março quando ele foi atropelado. Socorrido com vida pelo SAMU, ele não resistiu aos múltiplos traumas e morreu na Santa Casa da cidade. Eu liguei para o meu menino para a gente ir atrás, né? Para poder a gente achar ele. Eu falei para ele assim, ô Samuel, o seu pai está desaparecido e até agora não voltou. Vamos atrás dele. Daí né, fomos atrás dele e a gente não achou ele. E daí o meu menino pegou e foi. Ele falou assim, mãe, eu vou lá no hospital para ver se eu encontro o pai lá. Chegou lá, meu esposo estava desfalecido. Foi exatamente aqui que o Rosildo foi atingido por volta das 4h50 da manhã, enquanto pedalava. Ele caiu com o rosto na poça d'água. O motorista fugiu sem prestar socorro. Câmeras de segurança de um comércio próximo registraram o momento. A família acredita que mesmo com as provas, a resposta da justiça tem demorado. Até agora nada, ninguém faz nada. E a gente quer justiça mesmo, de verdade, de coração. Queremos justiça, porque não dá para ficar assim. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista foi levado à delegacia e admitiu o atropelamento. Mas, como não houve flagrante, foi liberado logo após prestar depoimento. A família ainda tenta entender por que, mesmo após confessar o crime, o condutor segue em liberdade. O caso foi registrado como natureza provisória, como um homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Mais de 3 meses se passaram e a família continua sem respostas. Eu estou sofrendo muito. Meu Deus, tem misericórdia, só Deus para ter misericórdia de mim. Porque o que ele fez, ele tem que pagar. Tem que pagar o que ele fez. É claro que nada vai trazer esse senhor de volta, mas lidar com a dor da perda, mais com a sensação da impunidade, é algo que não tem explicação. É um sentimento que a gente não consegue nem nomear, porque é uma dor misturada com revolta, misturada com descrença na justiça. A gente procurou hoje, mais uma vez, a Secretaria de Segurança Pública e eles disseram que o caso foi investigado pela Delegacia de Caraguatatuba e relatado à Justiça e que a autoridade policial identificou o autor e representou pela prisão preventiva do homem, que foi indeferida pelo Poder Judiciário. As palavras são difíceis, a resposta é burocrática, mas assim, tentando traduzir de uma forma bem assim, na lata, nada aconteceu. Ele foi identificado, como a gente ouviu na reportagem, e está aí, enquanto a investigação rola, ele está levando a vida, enquanto a pessoa que ele matou, a família dessa pessoa está chorando com essa sensação que eu comentei, que é esse misto de sentimento de impunidade, de luto, de tristeza, de revolta, enfim. É revoltante também para a gente que está acompanhando essa história de longe. Tenho certeza que você, telespectador, concorda comigo nessa. 6 horas e 48 minutos. Atenção, motoristas. Hoje, um acesso à Dutra em Jacareí foi bloqueado. A interdição é no sentido São Paulo, em função de obras de recuperação no pavimento. Estamos no quilômetro 157,9 da Via Dutra. Aqui é onde a gente vai ter a interdição. Então, quem vai entrar para Jacareí não vai conseguir usar esse acesso aqui. Vai ter que dirigir um pouquinho mais e pegar o acesso, então, do quilômetro 161. Então, segue sentido São Paulo e pega, então, esse acesso. Aí, para quem estiver saindo de Jacareí e quiser pegar também sentido São Paulo, vai ter que andar sentido Rio e pegar o contorno no quilômetro 154. Muita gente, a gente sabe, né, que mora em São José dos Campos ou em outras cidades, só que trabalha em Jacareí, então vira e mexe tem que vir para cá, para Jacareí. Quem mora em São José dos Campos, por exemplo, pode pegar uma outra alternativa que é a Via Oeste, que está aqui do nosso lado. O Ulisses vai mostrar para a gente. O trânsito fluindo muito bem, super vazio, não tem muito carro, então essa é uma boa alternativa para você que vem de São José dos Campos
para Jacareí. Essa interdição é por causa dessa obra que acontece aqui, então eles estão renovando o pavimento e também estão ampliando a parte de cima aqui da Dutra. Tá vendo ali no viaduto, cheio de viga, estrutura metálica, justamente por causa dessa ampliação da Via Dutra. E aí a previsão então é que essa região fique interditada por aproximadamente 25 dias, se tudo correr certinho. Então essas são as alternativas, o pessoal vai ter que driblar essa interdição pegando essas rotas alternativas. Volto com você aí do estúdio. Amanhã vai ser mais um dia frio, o que ajuda é que o sol aparece. Veja como ficam as temperaturas amanhã em toda a região. A terça-feira será de sol e poucas nuvens em São José. A máxima fica em 26 graus. Máxima de 26 também em Aparecida. Em Ubatuba, o sol aparece entre nuvens e os termômetros não passam dos 25 graus. Pode gear em Campos do Jordão amanhã. A mínima prevista é de 9 e a máxima de 20 graus. Começou hoje o mutirão de renegociação de dívidas do Serasa. As renegociações são com instituições financeiras e os descontos podem chegar a 97%. Só no estado de São Paulo são mais de 18 milhões de inadimplentes. O mais importante aqui é pensar que a gente tem mais de 65 milhões de dívidas só relacionadas aos bancos, né? E agora chegou o momento para negociar, entrar um pouco mais no detalhe dos bancos e instituições financeiras. O CNPJ como CPF. Pelo aplicativo da Serasa é super simples, você faz um cadastro simples pelo seu CPF, mas a gente tem uma inteligência que já traz todos os CNPJs que estão atrelados ao CPF vinculado. Então você já consegue renegociar todas as dívidas do CPF, do CNPJ, e tem dívidas que são de CNPJ, inclusive, que estão com descontos mais atrativos agora, nesse período de desbanco. Então, também é um excelente momento para matar algumas dívidas da sua empresa, da sua micro pequena empresa ou do tamanho que for, né? Todas elas ficam disponíveis no mesmo aplicativo da Serasa com a mesma facilidade. Facilidade também é você interagir com a gente. Você já mandou sua mensagem comentando alguma notícia aqui do jornal? Me contando só da cidade que você está assistindo a gente, pedindo um beijo, fica à vontade, o jornal é nosso. 997524005 é o nosso WhatsApp. Wilton Oliveira já mandou mensagem pra gente. Boa noite, Marcela. Somos seus fãs, Wilton e Maria Antônia. Minha mãe Nadir está fazendo aniversário hoje. Manda parabéns para ela aí em Taubaté e abraços para nós aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Olha que legal, o pessoal do Rio Grande do Norte assistindo a gente com família em Taubaté e com alguém muito especial fazendo aniversário hoje. Parabéns para a senhora, muita paz, muita saúde, muita notícia boa. Aproveite bastante. E eu espero que a senhora esteja assistindo aqui a gente no TH Mais Notícias para saber que a sua família lembrou da senhora e homenageou a senhora na televisão. Um beijo, obrigada pela companhia de todos vocês, viu? Quem aí tem mais de 60 anos e continua trabalhando? Quem aí tem mais de 60 anos e gostaria de trabalhar, mas não consegue uma oportunidade? Me conta pelo WhatsApp, você tem o número, né? Não pegou na hora que eu falei? Sem problema, mas eu vou repetir. 997524005. No próximo bloco a gente fala sobre emprego e eu quero te ajudar. 6h53, volto já. Quarta, após o programa do Ratinho, Arena SBT. TH Mais Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Com o cartão Saúde Santa Casa, você tem atendimento prioritário 24 horas. Tudo isso utilizando a infraestrutura da Santa Casa de Guaratinguetá. Adquira já o cartão Saúde Santa Casa. Muito mais benefícios para você e para sua família. Você que completa 18 anos este ano, atenção, o Brasil tem uma missão para você. O alistamento militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou na junta do Serviço Militar. Agora mulheres também podem se alistar voluntariamente. Faça parte da missão.
Junte-se às Forças Armadas. Aliste-se. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução. TH+ SBT apresenta Copa Zico 2025. Chegou a hora de mostrar seu talento. Inscreva seu time do condomínio, bairro ou da escolinha. Faça parte da nossa história. Edição Taubaté e São José. Vagas limitadas. Inscreva-se agora. Você sabe o que tem no Espaço Auto Shopping? Confiança e preço de verdade. Tracker, só aqui, R$ 89.900. Aí eu vi vantagem, hein? HB20 2019 por quanto? R$ 49.900. Aí eu vi vantagem. É no estacionamento do Vale Sul Shopping. É uma Hilux que o Vale Cap está sorteando todos. Essa semana tem uma Hilux Diesel mais R$100 mil. É pra sair montado. Uma Hilux Diesel mais R$100 mil em dinheiro. No primeiro sorteio, R$11.600. No segundo, R$20 mil. No terceiro, R$30 mil. No Super Giro, 30 prêmios de R$2.000. E no quarto sorteio, uma Hilux mais R$100 mil. Vale Cap é regional, hein? Terça, 11h20 da noite. Vocês não fazem ideia do que está por vir. A raça humana está em perigo. E para impedir a extinção, o Titã dos Mares terá que despertar. Um Deus em todos os sentidos. Um monstro. Nós chamamos de Godzilla. Terça, 11h20 da noite. No Cine Espetacular. Passa a semana, vem semana. Segunda-feira continua sendo o dia tradicional de correr atrás de todos os nossos objetivos. Dieta, emprego novo, um curso, quem sabe, para dar uma turbinada no currículo. Não é assim? Sei que é. Aqui de São José dos Campos tem notícia boa, sabe por quê? Porque tem várias possibilidades de emprego e de curso também. Eu volto a chamar a Beatriz Plaça para conversar ao vivo com a gente aqui no TH+ Notícias, porque a Bia vai falar com a gente sobre oportunidade de curso e de graça, assim, espero, né, Bia? Que aí fica melhor, fica acessível para todo mundo, certo? Bem-vinda de volta. É isso, são 2.000 vagas abertas para 4 cursos totalmente online, então não tem desculpa, dá tempo de fazer. A Suzana, diretora do CEPAS, está aqui ao meu lado, já vai falar sobre esses cursos, né, Suzana? Queria que você falasse um pouquinho quais cursos são, como que a pessoa pode participar e fazer parte dessa turma que já começam as aulas. Bacana. Então, são 2.000 vagas distribuídas em 4 cursos. Espanhol básico, lógica de programação, NR18 para construção civil e recepcionista. A inscrição vai até o dia 24 de junho e as aulas começam no dia 30 de junho. Totalmente gratuito e totalmente EAD. Não tem desculpa mesmo para estudar. E aí você estava me falando que no final do curso tem até um certificado, é isso? Sim, todos os cursos são certificados, né? Certificado do CEPAS, reconhecido, uma escola de educação técnica, de qualificação técnica e qualificação profissional. Todos eles serão certificados. E aí, quando a gente fala de EAD, o aluno pode pensar que é ao vivo, mas não, né? As aulas ficam lá gravadas, é isso? Não, a aula fica disponível na plataforma, né? E ele pode fazer em qualquer momento, em qualquer tempo da casa dele, tá? Manhã, tarde, noite, ele pode pegar uma semana e fazer o curso inteiro em uma semana, tá? E fica disponível para que ele possa realizar esse curso de casa, da onde ele estiver. E aí, Suzana, quais os requisitos para fazer essa inscrição e participar? Tem renda envolvida? Qualquer morador de São José pode fazer inscrição? Qualquer morador de São José, o requisito é esse, né, ser morador de São José dos Campos, e ele faz a inscrição pelo site do Qualifica São José. E aí é legal o pessoal de casa prestar atenção, porque sempre o CEPAS lança vários cursos, né? É uma oportunidade que não dá para deixar passar. Isso mesmo, nós temos essa parceria aí com o Qualifica e em todo momento, de tempo em tempo, a gente está aí renovando, né, esse quadro de cursos aí e não pode deixar passar a oportunidade, porque o mercado de trabalho, ele exige um mínimo de qualificação, né? Então esse certificado, ele vai trazer um peso para o seu portfólio profissional, para o seu currículo e vai te ajudar a conseguir uma vaga no mercado de trabalho.
Suzana, obrigada pelas suas informações. E a gente sempre fala aqui nos jornais, qualificação é tudo. Então, qualquer oportunidade tem que agarrar mesmo. As inscrições vão até o dia 24 deste mês e as aulas já começam no dia 30. Então, corre que ainda dá tempo. Eu volto com você no estúdio. Boa, Bia. Obrigada pelas informações, viu? Boa noite para você, boa semana. A gente falou sobre curso e agora a gente fala sobre vagas de emprego. No Pátio de São José, são quase 700 oportunidades essa semana. A semana começou com o Pátio de São José oferecendo quase 700 vagas de emprego. Mas ao longo de toda a semana tem muito mais oportunidade para você ir de casa. Eu converso agora com a Solange Nogueira, ela que é diretora administrativa do Pátio. Solange, obrigado por falar com a gente. Nessa semana, assim, as pessoas de casa podem ficar atentas a quais vagas, né? Quais são aquelas que mais aparecem aqui e que as pessoas podem ficar atentas. Obrigado por falar com a gente. Então, hoje nós temos bastante oferta nas áreas de alimentação, a construção civil e a área de serviços em geral. Então, assim, são realmente quase 700 vagas que as pessoas podem estar vindo até o Pátio e concorrendo à vaga. Além do atendimento presencial, também tem a questão do site, que a pessoa pode se informar por lá também, né? Sim, né? O site, todos os dias, ele é atualizado no final da tarde com as vagas que vão ser ofertadas no dia seguinte. Então, as pessoas podem realmente estar consultando, ver se tem algo que realmente ela preenche os requisitos e ela já está vindo no dia seguinte com a documentação, né? Que é a carteira de trabalho, que é imprescindível, a digital, pode ser a física também, e um documento de identidade e vir no Pátio, né? O horário de funcionamento que é das 8 às 16 horas, de segunda a sexta. Perfeito, então, Solange, mais uma vez, muito obrigado por falar com a gente. O Pátio fica aqui na Praça Afonso Pena e você de casa que às vezes quer se informar pelo meio da internet, você pode conferir todas as vagas do Pátio, as informações, através do site da Prefeitura, que é o sjc.sp.gov.br. Lá tem o ícone do Pátio, você acessa e consegue ficar muito bem informado sobre uma oportunidade de emprego aqui na cidade. De São José dos Campos, Pedro Coralha. O IBGE trouxe um dado recente que mostra que, atualmente, os trabalhadores com mais de 60 anos estão mais ativos. Por outro lado, a gente sabe que existe algo muito complicado que chama etarismo. Sobre esse assunto, a gente conversa aqui no estúdio com a Adriana de Oliveira, que é gestora de RH. Tudo bem, Adriana? Bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Obrigada a você pela participação. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você. Adriana, a gente fala de duas realidades que parecem antagônicas, mas são muito próximas. Sim. De um lado, as pessoas estão mais ativas, mas, por outro lado, as pessoas sofrem com o chamado etarismo, que, para quem não sabe, é aquele preconceito com quem já está com um pouquinho mais de experiência, certo? Como explicar essas duas realidades tão diferentes, mas fazendo parte da realidade do mercado de trabalho? É uma realidade que anda junto, né? Porque as pessoas com 60 a mais são pessoas maduras, pessoas com conhecimento, pessoas que têm uma bagagem aí na carreira e que vêm acrescentar para esses jovens hoje. Então, eu acredito que as empresas que conseguem ter essa diversidade na empresa, que tenha tanto a pessoa mais jovem quanto a mais madura, a empresa só vai ganhar. Porque junta a agilidade, talvez numa inteligência hoje em dia que talvez os 60 a mais não acompanhou, porque esses jovens... Exatamente, porque os jovens hoje chegou já com celular. Então, eles dominam, têm uma agilidade que a gente não tem. Então, as pessoas mais maduras, talvez elas não tenham essa maturidade, esse conhecimento dessa questão digital. Mas tem o conhecimento, tem a habilidade, tem a bagagem. Então, essa união só vem para... A empresa só tem a ganhar. Tem muita gente que fala assim, poxa, com 60 anos eu já me via prestes de aposentar, no caminho de ter a minha vida, ter a minha liberdade. Por outro lado, essa realidade ficou num passado não tão distante, mas que não faz parte da nossa realidade. Porque hoje em dia se aposentar está cada vez mais difícil e cada vez mais improvável para muita gente que depende apenas do governo. Isso explica essa questão das pessoas continuarem trabalhando depois dos 60? Sim, porque cada governo vem uma nova realidade. Cada governo muda as regras. Então, hoje, o que você, 2, 3 anos passado, verificou, quanto tempo tem para aposentar? Hoje não. Hoje não é mais assim. Hoje já é uma outra coisa, já é uma outra realidade. Então, a gente não pode se apegar nisso. Não. Então, a pessoa precisa continuar trabalhando. Tem muita gente que fala o seguinte, eu trabalhei a vida inteira em determinada empresa e aí acabei
sendo desligado e é difícil me recolocar no mercado porque ganhava-se um salário maior, até pelo tempo de casa, e agora as empresas pagam um salário menor. A gente fala, não vou nem oferecer a vaga para o fulano, porque ele não vai aceitar esse salário. Como é que você orienta essa questão até emocional e de preparo de currículo para enfrentar uma realidade assim? As pessoas precisam se qualificar, que nem a Bia falou na reportagem. A pessoa precisa sempre estar qualificada. O salário que a pessoa tinha com muitos anos de empresa, uma pessoa que ficou 10, 20 anos, não vai conseguir esse salário agora. Então, a pessoa precisa entender que ela vai voltar para o mercado com um salário menor. Ela não vai conseguir aquele salário que ela tinha, que é devido a convenções coletivas, a promoções, a méritos, então ela não vai conseguir. Ela tem que se adaptar à realidade de hoje. E a realidade de hoje não é aquele salário que ela tinha. O que ela pode fazer é se qualificar cada vez melhor para conseguir um salário melhor. Para tentar uma vaga e promoções futuras. Exatamente. Quando a gente entende que é uma realidade trabalhar, sabe-se lá até quando, mas por outro lado tem um mercado de trabalho muito competitivo e muito tecnológico, e se essa não é uma ferramenta tão fácil para quem já passou dos 40, 50, 60, qual que é a sua orientação? É buscar cursos, por exemplo, de informática, de tecnologia, é saber usar inteligência artificial, é se atualizar? Sim. E hoje a gente não precisa nem pagar um cursinho, né? Você entra na internet, com o próprio celular você pode fazer curso. Tem muita coisa na internet. Há um tempo atrás, a pessoa, nossa, para fazer um Excel, para poder buscar o conhecimento, você tem que pagar. E a pessoa não tinha condições. Hoje não. Então, a pessoa precisa se dedicar, se empenhar um pouquinho, entrar na internet, reservar lá 1 hora e meia, estudar e aprender. Que dá para aprender muita coisa pela internet, sim. Muito bem, é só usar a internet como nossa amiga, como nossa aliada. E cuidado com promessas falsas de emprego, pelo amor de Deus. Confiem ali, se certifiquem da sua fonte ali de informação para que você não caia em nenhum tipo de golpe. Adriana, obrigada pelas suas informações, pela sua participação. Tenho certeza que ajudou muita gente que está nessa busca por uma vaga ou para manter-se numa vaga de emprego. Obrigada, viu? Eu que agradeço, viu? Boa noite, até uma próxima. Até. Tchau, tchau. Agora eu vou fazer uma pausa bem rapidinha para chamar o intervalo comercial. São 7h06. No próximo bloco a gente fala sobre boas iniciativas dentro de sala de aula. Volto já. Hoje, 9h05 da noite. Não tem chance nenhuma da Ana e da Manu gostarem da companhia da chata da Lavínia. E eu não teria tanta certeza disso. Parece que as coisas podem mudar. O que foi mesmo que você disse das meninas não gostarem da Lavínia? Quem será essa nova visitante? Sou irmã da diretora Norma e reitora de Harvard. Hoje, 9h05 da noite. A Caverna Encantada. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. A promoção Abrace a Sorte voltou e vai sortear mais de $500 mil em prêmios. Compre no Taust e ganhe um número da sorte. Os produtos com selo valem um número extra. E pagou com Taust Pay ou Pix é número em dobro. Aproveite! Cuidar da família é Brasil demais. E vacinar nossas crianças e adolescentes na escola também. Vem, todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Vem com tudo vacinar. Vem aluno e professor. Educação e saúde juntas nas escolas públicas de todo o país. Vacinar é nossa força. Vacinar sempre Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Isso aí, Beto. Tá no shape, hein? E esse treino aí, tá bom? Eita, tá bom. Mas bom mesmo? Você sabe, né? A Prefeitura iniciou a formação de 60 novos guardas municipais. É mais segurança para nossa cidade e oportunidade de trabalho. Novos fuzis foram entregues para Romu, reforçando o combate ao crime. Tá pago. Ou melhor, tá entregue. É muito trabalho na cidade das oportunidades, porque bom mesmo é viver em São José. Toda atitude conta para um trânsito mais seguro. Respeite a faixa de pedestre e os limites de velocidade. Cinto de segurança sempre, inclusive no banco de trás. E se for dirigir, nem pense em beber. O primeiro passo é fazer a nossa parte. Uma iniciativa SBT do Bem.
Algo extraordinário vai acontecer. Um novo capítulo vai começar. A elegância do inverno se encontra com a força da comunicação. TH+ SBT e a Nova Brasil apresentam o Estúdio de Inverno em Campos do Jordão. Prepare o seu chocolate quente. Oferecimento: Copag, Restaurante Di Paolo e Raposo Engenharia. Já às 7h20 tem SBT Esportes Vale. Lucas Tavares, direto da redação do TH+ SBT, conta pra gente quais os destaques da edição de hoje. Oi Marcela, boa noite pra você. É isso mesmo, daqui a pouco tem o SBT Esportes Vale. E claro que o assunto do momento é a Copa do Mundo de Clubes, onde o Palmeiras estreou, massacrou o Porto, ainda assim não conseguiu marcar, ficou no 0-0 e os detalhes a gente vê daqui a pouquinho. O Botafogo também fez a sua estreia, venceu o jogo, mas foi mais complicado do que se imaginava. Hoje alguns brasileiros entram em campo, é assunto para o programa de daqui a pouco. Além disso, o São Paulo tem um novo treinador, ou seja, a segunda-feira está recheada. Eu espero vocês daqui a pouquinho no SBT Esportes Vale. Um beijo. Beijo, até já. Vocês lembram que na sexta-feira a gente tinha um voucher para usar no restaurante do Kinoplex Diamante, no Vale Sul Shopping? Era presente para os nossos telespectadores, né? Quem ganhou foi o Alexandre e hoje ele veio aqui até a TV retirar esse prêmio, saiu felizão com o voucher na mão. Aproveite bastante, viu, Alexandre? A gente ficou muito feliz com a sua participação. Depois conta pra gente como é que foi a sua baladinha lá no Kinoplex Diamante, no restaurante, tá bom? Um beijo, obrigada pela participação mais uma vez. Quando se tem boa vontade e boas ideias, tudo se transforma. E isso vale para tudo, né? Para a vida. Quando a gente encontra pessoas que nos incentivam, isso faz a diferença. Em São José dos Campos, uma iniciativa que nasceu dentro de sala de aula tem feito a diferença. Ideias que, bem trabalhadas e conduzidas, se concretizaram nesses protótipos. Este grupo pensou na praticidade de cobrir uma determinada região quando cai aquela chuva de surpresa. A ideia dele foi basicamente fazer um varal automático, onde não posso só proteger um varal, mas sim pode ser hortas, garagens, contra chuvas. Agora, atualmente, o tempo está cada vez mudando mais e mais, e a gente não tem como prever isso. E a ideia foi fazer uma proteção automática, onde você não precisa se preocupar tanto com essas mudanças. Todos esses alunos são da Escola Estadual Professor Joaquim Andrade Meirelles, que fica na região sul de São José dos Campos. Renato é o professor responsável pelo projeto Conectados do Bem e confirma que tudo que foi desenvolvido partiu da criatividade dos alunos. Todo o projeto foi feito 100% pelos alunos, porque o intuito mesmo é trazer essa inclusão digital, né? Então é importante a gente disseminar essa cultura STEAM para que eles possam começar a ter essa introdução na área de robótica, porque ajuda em vários aspectos da vida profissional e pessoal deles, né? Então, a proposta mesmo foi literalmente mão na massa deles, 100% deles, porque não adianta a gente ali fazer por eles, né? Então, eles têm que fazer por eles mesmos para a gente poder desenvolver o protagonismo deles, né? Então, foi 100% protagonismo dos alunos. São ideias que, além de estimular o conhecimento, também podem se tornar o primeiro passo na direção profissional de cada um. O projeto ele vem trabalhar muito a inovação e a tecnologia. Isso criando uma cultura de altas expectativas de aprendizagem nos nossos estudantes. Que a partir desse momento, eles já estão delineando o seu projeto futuro de vida, né? Para ir para um eixo da tecnologia, da inovação, de dados, alguma coisa desse tipo. Então, estão sendo desafiados para isso, para que alcancem a excelência acadêmica deles. Para a gente encerrar a semana com uma dobradinha de boas ideias dentro de sala de aula, eu vou dividir com vocês uma matéria que fala sobre uma iniciativa que acabou viralizando nas redes sociais. Com a ajuda da inteligência artificial, uma professora mostrou aos alunos como eles ficarão no futuro com a profissão dos sonhos. Poderia ser uma turma de 4º ano como qualquer outra em alguma escola pública do país. Mas esta é a classe da professora Giovana. E que classe! Os alunos deixaram os limites da sala de aula em Campinas, no interior de São Paulo, e viralizaram nas redes sociais. O que você vai ser quando crescer? Tá aí uma pergunta que certamente todos nós respondíamos muito quando éramos pequenos. E agora, adultos, replicamos para outras crianças. Pois foi exatamente essa questão
que a professora Giovana fez para os alunos dessa classe. E com o auxílio da tecnologia, fez o sonho do amanhã caber na emoção de hoje. Cantora. Eu quero ser bióloga terrestre. Jogador de futebol. Veterinária. E você? Militar. Eu pensei, nossa, eles poderiam se imaginar nas futuras profissões. E eu lembrei do recurso, né, do ChatGPT, e eu tirei uma foto deles, chamei um por um para virem relatar um pouco dos seus sonhos, dos seus gostos pessoais, para tentar deixar mais próximo da realidade deles. Astronauta. E será que é fácil? Não. Por que não é fácil? Porque se o foguete quebrar no meio do caminho. Eu quero ser professora de português. E por quê? Porque é a minha matéria favorita. Goleiro. Goleiro? E por quê? Porque meu tio, ele era jogador de linha, mas quando eu fui tentar na linha, eu não dei muito certo. Aí eu tentei fazer no gol, eu dei muito certo no gol. Deu certo no gol. Ganhei até troféu. E virou isso aqui. Alguns só viram o resultado hoje. O que você quer ser? Médica. Tá preparada? O que você vai fazer daqui para frente para realizar esse sonho? Estudar e aprender um pouco mais. Agora a Thaísa. Qual é a sua profissão dos sonhos? Ser professora. Professora? Tá preparada? Isso daí é um sonho que eu queria muito ser. Eu acho que você consegue. Eu também acho. E por que aplaudem? É que a gente acha muito bonito, porque se ela ficou alegre, é bom, porque ela tá gostando do sonho dela, tá conseguindo realizar. E a gente fica feliz com a felicidade dos outros? Sim. A escola da rede estadual fica num bairro da periferia, onde mesmo sendo criança, às vezes é caro demais sonhar. Ela resgatou efetivamente o coração dessas crianças, né? E o direito de sonhar de toda criança. Professor criativo faz o que por um aluno? Tudo. Ah, peraí, faltou uma criança. O que você acha que essa mocinha vai ser quando crescer? Talvez entrevistadora? Repórter, jornalista. Acertaram! Eis a prova de que sonhar é o primeiro passo na estrada. Agora a pergunta é para vocês. Essa professora é nota? Já te pediram autógrafo? Não. Então dá um para mim aí, por favor. Autógrafo? Ah, lembrei como me chama esse meu. Eu vou guardar. Quando você ficar famoso, eu já tenho o autógrafo. Tá bom? Tá. Obrigada, hein? Que demais, né, gente? É difícil não se emocionar quando a gente fala sobre sonhos, quando a gente fala de crianças sendo incentivadas a sonhar e a tentar, com o apoio da tecnologia, se verem ali no futuro realizando sonhos. Muito bacana. Não subestimem os sonhos das crianças, muito pelo contrário. Auxiliem, incentivem. Eu também já fui pititica assim e sonhava em ser jornalista, sonhava em trabalhar em televisão. Graças a Deus consegui realizar o meu sonho, isso é muito, muito, muito bom. Antes que eu chore, vamos ler mensagem? Vamos lá? E Alice de São José falou, boa noite Marcela, adorei conhecer ele, sou 60 a mais hoje, estou trabalhando, mas existe muito preconceito e eu tenho vários cursos. Isso é realidade, né? Alice, olha lá, que legal, Letícia Keller e Cal. Um beijo para você, Alice. Legal, adoro quando vocês mandam foto encontrando as nossas equipes nas ruas. Próxima mensagem é do Carlinhos, de Guaratinguetá. E Marcelo, o melhor jornal regional, TH+, SBT Notícias. Um abraço para você, Marcelo, e para toda a equipe. Para você também, Carlinhos, obrigada pela participação e pela companhia. E pelo elogio também. Simone, de São José, boa noite, Marcela Mesquita. Eu assisto todas as semanas o seu programa. Um abraço, fique com Deus. Amém. Você também fique com Deus. Seja sempre muito bem-vinda. Próxima mensagem do Fabiano Diniz. Boa noite, Marcela. Olha quem eu encontrei no centro hoje. Muita gente boa, deixa eu ver. Daniel Barbosa, gente boa mesmo. Um beijo, Dani, e um beijo, Fabiano. Bora para mais uma mensagem
Paulo, boa noite, Marcela. Eu e minha esposa estamos ligadinhos no TH Mais Notícias. Que bom, gente. Sejam sempre muito bem-vindos. A gente adora a participação de vocês. Prometo que amanhã a gente tem um encontro marcado aqui, combinado? E quero muito ler a sua mensagem. Ai, boa noite. Eu estou emocionada ainda com a matéria das crianças. Boa noite, obrigada pela companhia. E até amanhã. Agora são 19h19. Pensa positivo para atrair coisa boa. Tchau.